Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Comunique. Eu, você e a nossa comunicação. Vamos bater um papo sobre a sua vida pessoal e profissional a partir da sua comunicação. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Episódio... vai te pegar. Escuta aí, vai te pegar esse episódio. Tenho certeza absoluta disso, porque hoje estamos com Mariana Olivia e vamos falar sobre vulnerabilidade. Psicóloga falando sobre vulnerabilidade logo após o filme Divertidamente 2 aparecer, que eu fiquei ansioso por muito tempo querendo assistir, e eu assisti e gostei muito. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É isso, não dá para falar sobre vulnerabilidade sem falar sobre emoções. Então, vamos falar sobre emoções. Vamos lá. Eu gosto desse tema, não sou um estudioso do tema, mas eu gosto, acho importante, até porque quando a gente fala de comunicação, a vulnerabilidade é um pilarzinho ali que a gente precisa olhar. O que é vulnerabilidade? Tá, se a gente for olhar no conceito bem do dicionário, e é geralmente o conceito que as pessoas conhecem, é um conceito ruim, né? É um conceito de fraqueza, de não estar em uma situação favorável, né? Em uma posição de instabilidade. De oscilação. De oscilação. E aí, a maioria das pessoas estão mais ligadas ao conceito de vulnerabilidade social, que é o que a gente conhece quando a gente fala que uma pessoa está em situação de vulnerabilidade. Uma criança, situação de rua. Isso. E, recentemente, a Brené Brown começou a trazer também essa outra perspectiva. Não sei se foi ela, mas assim, no sentido popular, no sentido da vulnerabilidade como uma possível virtude. Sim. Ela é uma das principais pesquisadoras do tema, e aí já deve ter uns 20 anos que a Brené pesquisa sobre, só que ela ficou muito conhecida, acho que nos últimos 7 anos, por aí, nos últimos 10 anos ela ficou mais conhecida, assim. E ela atrela muito o tema de vulnerabilidade com coragem, né? Verdade. Muito. É interessante a gente olhar por essa perspectiva, né? Só que eu ainda acho que a gente, antes de ser vulnerável, a gente precisa ser... Corajoso? Não. É porque a gente ainda vai se olhar por esse lugar da vulnerabilidade como uma coisa ruim. Tá, então, sei lá, precisa ter uma consciência para poder adquirir essa capacidade de olhar para a vulnerabilidade como algo positivo. Isso. Eu vou começar problematizando, então. Porque aí também, assim, não tá muito nessa pegada de vamos ser vulneráveis, vamos ser vulneráveis. Pô, mas não é bom ser vulnerável toda hora também, pô. Não. E não dá, a gente não pode ser vulnerável toda hora. Né? Porque se você abre todas as suas vulnerabilidades para todo mundo, as pessoas vão utilizar isso contra você. Tá, isso é um problema? Isso é um problema. A gente já faz isso naturalmente. A gente já usa a vulnerabilidade das pessoas que a gente ama, as pessoas mais próximas. Pra poder dar uma... Pra dar aquela afinidade. E às vezes até sem sentir. Uhum. Né? Tem no TED mesmo da Brené Brown, ela fala de uma situação que aconteceu com o marido, que ele estava tendo um ataque de pânico no meio do mar, né? No meio do lago lá, sei lá. Do lago. E aí ela traz essa perspectiva de que a primeira coisa que ela perguntaria para ele, né, seria: mas você vai entrar no lago? Né? Mesmo depois dele tendo falado que tinha sonhado que os filhos estavam sendo atropelados por uma lancha. Né? Então, a primeira coisa... Então, tipo, ele contou uma vulnerabilidade dele e a primeira coisa que a gente faz, geralmente, com as pessoas mais próximas é ir na ferida. No meio de uma discussão, geralmente, a gente vai por uma coisa que a gente sabe que fere a pessoa, de uma certa forma. Tá, e aí quando... Tá. Porque pra mim tá vindo assim, qual é o momento certo, então? O melhor, não é o momento certo, que eu não gosto desse termo certo e errado, mas qual é um bom momento de ser vulnerável? Porque, por exemplo, eu entendo que, sei lá, eu vou colocar na minha atividade, escritório, advocacia e tal, no meio de uma sustentação oral, talvez não seja a hora de ser vulnerável. Inclusive, eu oriento que os estudantes não falem, né? Estou na minha primeira sustentação oral, né? Cara, não precisa. Mas tem hora que, assim, dentro de espaços como esse, não é interessante ser vulnerável. Só que tem hora que é importante ser vulnerável. Né? Como é que os estudos vêm falando, como é que vem essa perspectiva da sua visão, de experiência clínica, consultório, de, pô, aqui é legal ser vulnerável, aqui não é... Tá.
É importante a gente ser vulnerável, principalmente com as pessoas que a gente ama, mas dentro dos contextos certos. E aí, uma coisa que eu até aprendi com você Lá vem. é que o maior, acho que, potencial da vulnerabilidade, e, né, das nossas fraquezas, das nossas inseguranças, é a gente saber a hora de colocar a armadura e a hora de tirar. Aprendi com você. Eu falo muito isso Sou uma boa aluna. Eu falo muito isso sobre comunicação porque, na minha visão, tem hora que é de fato pra gente colocar a armadurazinha, se proteger de algumas situações. O grande desafio é que a gente coloca a armadura e depois a gente não consegue tirar, porque ela dá muito poder, dá muito ganho, dá muita informação. Então, na minha perspectiva, a vulnerabilidade ela é interessante desde que ela seja intencional, consciente e não para chegar em algum lugar, mas no sentido assim, cara, eu tô sabendo que tô sendo vulnerável, sei as consequências da vulnerabilidade nesse momento. Um momento que eu peço muito dentro da clínica para os pacientes serem vulneráveis, eu também atendo crianças, então comecei atendendo criança e adolescente, e eu atendo uma vez por mês os pais dessas crianças e adolescentes. São para esses pais. Porque, geralmente, eles se colocam em um lugar de muita... Não é responsabilidade, mas assim, de perfeição perante os filhos. De não ter fraquezas. Essa palavra é boa, hein? Da gente falar. Vai. De não ter fraquezas. E aí, é um momento que eu peço, cara, você precisa mostrar pro seu filho que você erra. Tá. Né? Que você não fala sobre tudo, que você não conversa sobre tudo. Porque quando você vai numa perspectiva de cobrá-lo ou de querer que ele te dê algum tipo de retorno e você não está dando nada em troca para ele saber que ele pode se abrir com você, ele não vai se abrir. O adolescente ele não vai se abrir se ele não sentir seguro, se ele não sentir o lugar de segurança, se ele não perceber que você é uma pessoa que vai compreender o que ele está trazendo ali. Então, ele não vai se abrir. E essa é uma dificuldade muito grande dos pais, de se colocar nesse lugar, tipo, de eu também tenho problemas. E também é uma dificuldade muito grande de nós, psicólogos. Porque é difícil você estar nesse... As pessoas colocam muito a gente nessa caixinha de que a gente não tem problemas. E a gente tem muitos problemas. Muitas questões também. Então, não vou saber sempre lidar com a minha raiva, lidar com a minha frustração. Não. E aí, esse é um momento também que é importante ser vulnerável dentro da terapia, como profissional. Como profissional da área. Como profissional da área. Abrir a vulnerabilidade de alguma maneira para receber a vulnerabilidade. Esses dias eu tive um paciente que me atravessou, assim. Ele foi muito incisivo. Eu compartilho muito da minha rotina, de algumas das minhas questões no Instagram. E aí... Seu Instagram é aberto? Meu Instagram é aberto. A gente estava trocando, ele estava trazendo a situação dele e era muito parecida com uma situação que eu já tinha passado. E aí ele foi chegando no final da sessão, eu percebi que ele estava inquieto e aí ele virou... Mari, eu sei que você está passando por isso. Será que você não pode abrir a sua história comigo? Porque eu acho que pode me ajudar. Eita porra, e aí? Nessa hora ele me atravessou. Isso aconteceu, tipo, 2 pacientes seguidos... No mesmo dia, eu falei, eu tô precisando tirar um pouco minha armadura dentro do consultório. E aí, eu abri. Ele já era meu último paciente do dia. E eu abri, a gente conversando ali muito mais do que o tempo da sessão. E aí, no final, ele falou assim, cara, muito obrigada. Porque me ajudou muito mais a sua experiência do que todas as técnicas que a gente estava trazendo dentro da sessão. Você falando isso aí, eu tenho tentado ao máximo ser vulnerável, não é um espaço muito tranquilo para mim, um espaço muito confortável. Por trajetória, por experiências, eu entendi que havia uma necessidade de perfeição, e não é de perfeccionismo, para mim são questões distintas, de atingir um espaço de idealização, de perfeição e tal. E para mim ser vulnerável era o oposto dessa possibilidade. E aí hoje é muito legal porque com esses negócios que eu vou falando aqui, eu vou falando da minha vida, eu vou contando as dores, os desafios pessoais e tal, eu tô recebendo mensagens muito legais. E muito legais nesse aspecto da identificação. Assim, cara, Diogo, fui teu aluno, aprendi as técnicas, aprendi as ferramentas, só que assim, sendo bem sincero, esse último podcast que você falou sobre tal tema e você contou a tua dor, teu desafio, me pegou e assim...
legal, massa, me conectei, sabe? É legal você falar sobre isso, assim. Pra mim também é um espaço de muita dificuldade esse lugar de vulnerabilidade. Até ultimamente as minhas amigas têm falado, você tá mudando, você tá mudando. A Karina, que é minha sócia, já veio aqui. Falou E sobre aí apego. ela falou esses dias, você gosta tanto de falar sobre vulnerabilidade, mas na hora de você chorar mesmo, se permitir, não tá tendo, né? Não tá tendo. Eu falei, eita, calma. Então, assim, tem sido um esforço que eu tenho feito também para encontrar esse equilíbrio, assim, de em que lugar eu vou ser vulnerável, em que lugar eu posso ser vulnerável, em que lugar eu posso abrir as minhas inseguranças de uma forma que isso não vá se virar contra mim. E como é que a perfeição e a vulnerabilidade se conectam? Porque me parece que tem uma conexão muito forte, assim, da vulnerabilidade com a perfeição. Porque a gente está o tempo todo querendo agradar o outro, né? Ou ser reconhecido, ser amado. Isso são necessidades intrínsecas nossas do ser humano, né? Então, se eu faço algo que frustra o outro, ele pode me deixar, ele pode me abandonar, né? Então, por que eu vou demonstrar a minha insegurança, a minha fraqueza? E aí, quando eu falo de insegurança, a insegurança e a vulnerabilidade, elas andam muito juntas. Muito juntas. Insegurança. A insegurança e a vulnerabilidade andam muito juntas, né? Porque quanto mais inseguro eu me sinto, mais uma capa eu tô colocando ali, né? Tô criando um muro. Então, ultrapassar esse lugar de abrir o que eu realmente sinto, o que eu realmente estou processando, pensando, expondo internamente para mim, assim, é muito mais difícil sair desse lugar, dessa capa que eu coloquei. E pelo que eu discuto, também veio a percepção de ausência de ajuda. Uhum. Ausência de ajuda, ausência de oferecimento de algo. E passar por o processo de vulnerabilidade também passa por um lado de pedir ajuda. Porque quando eu estou expondo uma fraqueza, sim, eu estou, de uma certa forma, querendo um retorno do outro. Para tu, a vulnerabilidade, ela sempre não, mas assim, grande parte dos momentos ela se conecta com fraqueza? Com expor fraqueza? Ou tu acha que não? Para mim, não. Tá. E aí vai muito pelo que a Brené Brown tem trazido, né, nos últimos estudos. Ela traz muito a correlação de vulnerabilidade com coragem. Fala mais. A gente eu até falei com você esses dias que o podcast é um lugar de coragem, de vulnerabilidade. Pra mim, total. Porque aqui você está se expondo, você está fazendo coisas que as pessoas, às vezes, não têm coragem de fazer. Total. Né? E você está expondo outras pessoas. Muitas vezes sem dizer o nome. E os convidados também estão se expondo. Total. Até né? porque eu provoco isso. É um lugar muito... é um lugar muito fácil de errar. Porque você está falando... Vocês não sabem se a gente está falando aqui e a gente está, tipo, quem é Brené Brown? Se você nunca ouviu falar, posso estar falando a verdade, posso não estar falando. Se você não tem o conhecimento, né? Esse negócio da perfeição e da insegurança me lembrou de umas situações que têm acontecido, que às vezes eu abro alguns desafios meus dentro do escritório. Eu abro para a equipe, abro para o meu time e tal. Com o Enoch aqui também a gente abre pra caramba. E é interessante como as ajudas vêm depois dessa vulnerabilidade exposta. E aí, às vezes, quando a gente não expõe, a gente fica ali e as pessoas vão nos atropelando e a gente vai permitindo esse atropelo da vida. As pessoas vão se comunicando com a gente a partir do que a gente se comunica com elas. Se eu não me comunico a partir de um desafio, galera, essa semana tá foda, não tô com facilidade, tô com dificuldade de concentrar, ou então tô com medo financeiro do escritório e tal. Cara, é impressionante. Às vezes eu comunico isso a eles vêm com estratégia, vêm com pensamento, vêm com reflexão, vêm com possibilidade de solução. Ou às vezes vem Diogo, já resolvi aquilo lá, não precisa se preocupar não. Caraca, mas veio a partir de mim, sabe? E quando a gente estava falando de perfeição, e eu relatei, né, a minha intenção muitas vezes aqui no podcast de me expor mesmo, que foi um espaço você pegar, você que está escutando, que me acompanha há muito tempo, se você pegar a trajetória, dá para ver uma nítida alteração, não vou dizer evolução, mas alteração da forma como é feita. Antes era uma ideia muito ferramental, assim.
Agora, a partir das experiências, eu penso nas ferramentas, eu penso no que a gente pode conversar sobre vulnerabilidade, por exemplo. E aí, dentro dessa ótica, é legal porque eu venho, assim, né, de uma construção familiar de comercial de margarina, de perfeição e tal. E é muito curioso como o meu espectro, ou meu lapso, assim, minha capacidade de lidar com as consequências da vulnerabilidade é baixo. Tipo assim, lidar com... Pô, você expõe a vulnerabilidade, tem consequências. As pessoas podem não usar, pode gerar desafio, não pode gerar... E aí, depois de lidar com isso, pra mim, começou a ser um desafio. Assim, comecei a lidar, falei, opa! Tipo assim, o meu repertório de lidar com vulnerabilidade, porque eu nunca lidei, tipo, nunca permiti lidar. Aí começou a ser baixo, aí veio o próximo desafio. Que assim, pô, e agora? Vou lidar com as consequências da vulnerabilidade. De falar assim, deixa eu te falar, tô inseguro. E é isso, é começar a se expor. Mas aí, é mais fácil se expor, treinar num lugar, tipo, no escritório, no trabalho, um relacionamento, que é uma pessoa nova, ou na família? Porra, total na família. Mais fácil? Mas não, mais difícil. Família é mais difícil. Mais difícil. Porque é de onde vem sendo construído toda essa crença de perfeição. Perfeito. Então, é um lugar onde não se deveria ter muito espaço para o erro. Total. É onde eu menos, da minha vivência, da minha experiência, é onde eu posso ser menos vulnerável. Tanto é que dentro da minha trajetória, do meu repertório, eu acredito que eu fui, ao longo da minha vida toda, muito mais vulnerável com amigos, com amigas, do que com família. Dos últimos anos pra cá, que eu venho quebrando um pouco isso, venho buscando. Aí eu lembro direitinho que no final do ano, agora, né, virado, eu sempre quis fazer isso. No escritório eu sempre fiz, nos trabalhos eu sempre fiz, assim, qual uma meta e um desejo do ano, assim. Eu perguntei pra minha família, eu nunca tinha feito essa pergunta, aí todo mundo me olhou, assim. Aí cada um falou o seu, aí tipo, eu expus um meu grande, assim, sabe? Um desafio meu grande. Relativo à ansiedade e tal. E aí foi surpreendente. Pra mim, eu falar foi muito surpreendente, e as pessoas escutaram, tipo, hã? Porque é isso, assim, cara, foi muito desafio ser vulnerável na família. E aí, é onde a gente pode romper barreiras também, né? Porque a gente foi criado daquela formazinha. Tá. Então, todo mundo vai, muito provavelmente, agir dentro do mesmo padrão, do mesmo script. E quando você vem e traz uma perspectiva diferente, um olhar diferente, você faz o sistema funcionar diferente também. E pode ter uma rejeição ou negação também. Será? É um risco. Pode ter. É um risco. Pode ter. Né? Ser vulnerável é assumir riscos. Caralho. Explosão. Ser vulnerável é assumir riscos. Assumir riscos. A gente não tem controle sobre o que o outro vai fazer com a nossa vulnerabilidade. Sim. É aquilo. Tipo, você vai falar que você está inseguro dentro de um relacionamento. Beleza, pode ser que você esteja com uma pessoa que esteja disposta a lidar com a sua insegurança, e pode ser que não. Então, ela pode ficar ou não. E se eu não falar? Se você não falar, você lida com as consequências da sua vulnerabilidade. Qual e aí ausência entra... dela? Com a ausência dela, não, porque ela tá ali e isso você que eu ia tá perguntar. colocando as cascas. A ausência de expressão da vulnerabilidade pra você faz com que a vulnerabilidade não exista? Não. Ela continua existindo, Ela ela só não é continua expressada. existindo. Ela só não é comunicada. Ela só não é comunicada. E é onde entra muitas vezes a insegurança. De atitude, essas coisas. Porque você vai estar se comportando de uma forma diferente. Você pode não estar comunicando aquilo verbalmente, mas o não verbal tá ali. Cara, E a gente falou no episódio, talvez passados, os episódios passados, a gente falou com a Renata sobre sexualidade. E a gente falou muitas vezes quanto a ausência de vulnerabilidade expressada verbalmente reverbera na consequência sexual da ausência de expressão da vulnerabilidade. Na minha concepção, Mari, vulnerabilidade gera conexão, muitas vezes. Uhum. Muitas vezes. Gosto. E aí, quando você não é vulnerável, porque assim, quer uma coisa mais vulnerável do que o sexo? Você tá nu na frente do outro.
Sim. E aí você pode ter as suas questões físicas, mas você também tem. E aí entra uma outra parte, a expectativa. Tem uma expectativa no sexo. Sua, do outro, tem uma expectativa. Sim. Mesmo quando já é, tipo, um sexo de muito tempo. Quando você tá com a pessoa há muito tempo, existe uma expectativa. Como vai ser hoje? Como eu vou gozar hoje? Será que eu vou gozar? Uhum. Como eu vou fazer o outro gozar hoje? Sim. Cara, é bastante vulnerável mesmo. O sexo é um lugar de muita vulnerabilidade. No filme Divertidamente, né, lá tem um monte de emoção e tem umas emoções novas lá que não tinha no primeiro. E parece que tem emoções novas que vão aparecer no terceiro. Alerta de spoiler. Pra quem tá escutando e não assistiu ainda. Alerta de spoiler. Tem hora lá que a quantidade de emoções faz com que... Eu esqueci o nome dela. Riley, algo assim. Ela pega e tá passando por aquele momento de mudança ali, né? Hormonal e tal. E aí ela oscila, assim. Uhum. E aí ela não sabe nem sequer expressar o que tá acontecendo com ela. Ela chora, ela tá na cama, ela grita e tal. E aí as emoções lá dentro, lá os O bonecos. botãozinho da puberdade que entra. Exato. Também alerta. Homens. Também é o botãozinho de quando a mulher engravida. Também é o botãozinho da TPM para muitas mulheres. Então, aquilo ali acontece quando os operários entram lá para reformar a sala. Aquilo ali acontece muito com a mulher. A mudança hormonal, ela é muito forte para a mulher. Tá. Vou só, para não entrar, porque senão eu vou entrar nisso aí. E aí lá tem a hora que ela não consegue identificar isso. E aí tem a hora do jogo de hóquei. Ela tá jogando e tal, não sei o que, e aí ela pega e tem hora que ela desaba. Né? Aí as amigas entram, ela entra em pânico e tal. E aí depois vem o desafio de elaboração do que aconteceu, que muitas vezes ali ainda não aconteceu naquele filme, não teve aquele momento ainda de elaboração, né? Ela não conseguiu elaborar ainda para poder verbalizar, mas eu acredito que vai fazer parte do 3. Pode ser que faça parte. Que venha esse momento do adultecimento, de começar a ter a capacidade de elaboração sobre a vulnerabilidade. Porque para mim tem um grande desafio, que é da vida adulta, é conseguir pegar a vulnerabilidade e transformar em oralidade, assim. Porque pelo que eu discuti, a vulnerabilidade não existe. Ponto. Agora, o grande desafio é transformá-la na oralidade, na expressão, na exposição. E aí eu acredito que tem uma dúvida que é... Então, a vulnerabilidade não é a expressão da minha fraqueza, do meu desafio. Não mesmo. Ela é muito... Ela não tem como falar de vulnerabilidade sem falar de sentir, né? Sem falar da emoção que está ali. Porque muitas vezes, na hora de expressar sua vulnerabilidade, você vai expressar que você estava com raiva, que você estava frustrado, que você estava ansioso, né? Que você estava triste. Ou que você está. Porque, às vezes, as pessoas não entendem o que está... Elas convivem com você sempre. E elas não entendem o que está acontecendo com você. Que foi o que aconteceu no filme. As amigas conviviam com ela sempre. E elas não entendiam o que estava acontecendo ali. Galera, vale a pena fazer uma leve reflexãozinha, que assim, ali a gente tá falando de adolescente, acho que ela tem uns 14 anos no filme. Aquilo ali acontece com a gente com 30, 40 anos, tá? Uma reflexão leve, tranquila. Então, assim, ela não tem capacidade de elaboração porque ela é uma adolescente ainda. Tá formando essa capacidade de elaboração, eu acho. Acho que, pelo que os estudos falam, é isso. A gente tá com 40 anos. Mas aí, qual foi o espaço das pessoas de 30, 40 anos tiveram para sentir, para lidar com as emoções? Pronto, aí esse é um ponto legal. Porque, por exemplo, quando você falou assim, a vulnerabilidade não tem como desconectar das emoções. Então, não tem. Na minha opinião, Mari. Tá muito interligado uma coisa com a outra. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente vai entrar já numa questão de geração, né? A geração hoje dos 30, 40 anos foi uma geração criada por pais que não tinham acesso nenhum a essa questão das emoções. Pensando na questão das gerações, era a geração que passou por guerra, dependendo, por alta inflação, então a ideia era sobrevivência mesmo, alimentar e tal. Então, a gente não vai pensar nesse aspecto de sentimento, de aprender... tô com raiva. Assim, raiva a gente ainda consegue ali
colocar ela no pacote, porque era muito... O homem podia sentir Isso que eu raiva. falo, mas eu não sei se pode não, vou colocar no pacote. Mulher não podia sentir raiva, pô. A mulher não, mas o homem podia sentir raiva. Né? Tipo... Inclusive é valorizado, né? Um homem que tem aquela... Né? Então, mas o homem também não podia, não podia Tristeza. chorar. Tristeza não pode. Homem não chora. Você tá botando um pudim aí sendo muito benevolente, né? Porque Não, a hoje mulher, em dia ainda dá. a gente tá buscando já para dá, que isso já dá. aconteça, mas assim, ainda não tá um negócio muito tranquilinho, não. Então, mas Homens aí, e mulheres. essa geração dos 40, 30, é uma geração que tá indo pra terapia. Que tá indo entender essas emoções. Que tá entendendo a importância disso. Que tá entendendo a importância de ser vulnerável. Porque lá atrás, os pais não conversavam sobre os problemas. Não. Tipo, você percebia na casa que estava tendo um problema financeiro por osmose. Porque os seus pais não sentavam todo mundo no sofá para conversar. E eu acredito que as emoções não eram importantes também, digamos assim. No sentido, por exemplo, vou colocar meu caso. Eu não sei se meus pais... não sei se meus pais... Eu tô olhando aqui porque o Enoque, às vezes, ele precisa me corrigir em relação ao microfone. Tá tudo certo aí, né, Enoque? Porque, por exemplo, meus pais... Qual era a necessidade deles? Eu vou falar da minha ótica. Pode ser que eu esteja completamente errado. Se eles vierem aqui, eles vão falar outra coisa. Era que eu me tornasse uma boa pessoa. E aí, especialmente um bom profissional. Maravilha, maravilha. Então, se eu estava triste em estar estudando no colégio que eu não queria estudar, isso não importava. Porque o mais importante para mim era o meu futuro. A tristeza em relação àquele local, se eu chegava chorando, se eu não gostava, se eu me sentia mal, não era importante. E aí isso tem digamos assim, consequências, digamos, né? Não é que não era importante, vai. Não, dando no peso de importância, o mais importante era... As prioridades As eram prioridades outras. eram outras, total. Perfeito. Né? As prioridades eram outras. Tipo, se você chegasse chorando, sua mãe não ia te acolher? Acolhia, mas ao mesmo tempo a ideia da porquê da minha tristeza, de lidar com a minha tristeza em relação a... Não, isso não era lidado, digamos assim. Era, é isso... Porque provavelmente ela também não aprendeu como lidar com isso. Não. Né? Não. Então a gente também tem que ser empático com os nossos pais, nossos avós. Processo da porra. Né? Muito. Porque eles não aprenderam a lidar. Total. Eles não viveram o que a gente vive hoje. Estava conversando hoje com uma avó sobre isso. Porque eu atendo a neta. Com uma avó? Ah, tá. Eu atendo a neta. E aí ela está muito mais presente na rotina da criança do que os pais, por 1001 questões. Uhum. Então, e aí ela falou, cara, às vezes eu não sei como lidar, porque quando eu fui lá criar os meus filhos, lá atrás, há 30 e tantos anos atrás, era muito diferente. Então, hoje, às vezes, eu não sei nem o que falar. Cara, e será que... Vou viajando, tá? Será que essa avó comunicar isso para a criança é uma boa? Expor essa vulnerabilidade? Nesse caso em específico, ela precisa comunicar pro filho. Fazer a ordem hierárquica e correta. Isso. Ela precisa comunicar pro filho. Porque o filho também não sabe comunicar. Sabe? Nesse caso em específico. Sim. Mas em alguns casos vai ser importante ela falar. Né? E ela é uma avó muito sábia, tanto que a criança estava passando mal e às vezes é uma criança respondona. Na maior parte do tempo. Gosto. E aí, quando ela estava passando mal, a criança estava pedindo muita desculpa. Só que na hora que ela é respondona, ela não pede desculpa. E ela é uma avó muito sábia, que aí ela sentou, depois que a menina melhorou e tal, aí ela foi falar, né, que ela não precisava pedir desculpa quando ela estava passando mal, porque ali era um prazer para ela poder cuidar, né? Mas que quando ela era, né, em outros contextos, mal educada, grossa, mais ríspida com a avó, naqueles momentos a avó esperava uma desculpa. Faz total sentido. Né? Então, e aí, assim, aí que vai sendo construído esse lugar, esse espaço de, opa, aqui eu posso ser vulnerável e aqui não. Tô entendendo. Aqui eu tenho que pedir desculpa e aqui não. Porque a vulnerabilidade também passa por um lugar de a gente reconhecer onde a gente não está sendo tão legal.
Da gente reconhecer as nossas sombras, talvez. E, geralmente, a gente não tá afim de reconhecer as nossas sombras. Por quê? Porque é mais, né? A gente quer ser amado, a gente quer ser visto, Sombra e vulnerabilidade reconhecido. podem estar conectados. Podem estar conectadas. Esse assunto muito me pega, assim, galera. Por isso que Não é talvez só você, não. por isso que talvez eu esteja falando tanto, de um jeito tão desordenado e ao mesmo tempo não falando nada, assim, é um assunto que me pega muito. Porque quando você fala da sombra, vamos lá, a construção de um ser humano passando por vontade de ser perfeito, vontade de ser aceito, vontade de ser acolhido, funciona, tenho ganhos, tenho retornos, tenho poderes, ganho poderes, adquiro a capacidade de repertório de conexões. Cara, por que eu vou sair disso aqui? Sabe, por que eu vou sair disso aqui? Por que que... Só que na pura experiência própria, eu começo a perceber que, na verdade, o que tá se relacionando com as pessoas não sou eu, é a minha armadura. Isso. E aí, a gente tá falando de armadura, tem um livrinho aqui, ó, tá aqui. Um livrinho que eu não conhecia e que era melhor a gente A não Mari- falar dele. Só explicando, contextualizando, a Mari é minha aluna de mentoria. Então, por isso que às vezes ela tá falando assim, aprendi com você e tal, tem esses fatores. Esse livrinho aqui, que a gente já falou em alguns episódios, Robert Fisher, Cavaleiro Preso na Armadura, uma fábula para quem busca o caminho da verdade. Esse livro aqui, ele fala muito de armadura. Para quem não leu, vale a pena ler. É uma fábula de 100 e poucas páginas, acho que dá nem 200 páginas. 100 páginas. Gente, eu falei que não ia ler o livro em uma semana. Eu li ele no mesmo dia e eu chorava e ria ao mesmo tempo. Então, leiam um livro. Leia um Só livro. isso que eu tenho Esse pra livro, falar. Eu vou até deixar ele assim, esse livro fica um pouquinho. Por isso que eu falo da armadura. Então, eu percebi que com o passar do tempo, e aí eu não estou dizendo que eu consigo fazer isso o tempo inteiro, não é sobre isso, mas é uma busca, é um interesse meu genuíno e autêntico. Quando começa a perceber que, assim, que é possível me relacionar sem armadura, eu sinto perigo. Dá medo. Sendo bem sincero, assim, dá medo. Você fala assim, porra, cara, a galera não vai me querer mais, eu não vou ser aceito mais. E até pegando, e aí teria que, dependendo, entrar mais na fisiologia do negócio, respostas corporais, tá? Disparo de adrenalina, dependendo, de coração disparado. Em alguns momentos eu comecei a me perceber assim. Pô, tô sendo vulnerável. Caraca, não tá seguro isso aqui, não. A vulnerabilidade vai ter muito um lugar também com medo, talvez. E aí o medo traz essas sensações fisiológicas. Pra mim faz bastante sentido. Tá. Pegando o meu repertório de história aqui, basicamente isso. Quando eu comecei a perceber que tirar... Porque, pô, de armadura eu tô seguro. Uhum. Se bater algo aqui, eu me livro, comunico o negócio aqui pra poder sair pela tangente, ou rebato, ou faço a pessoa ver que ela falou besteira e tal. Quando eu tiro a armadura, é a minha sensação de que eu tô exposto. Completamente Total. exposto. Aí, além da minha sensação pessoal de estar exposto, vem, estou comunicando que eu estou exposto, ou seja, eu estou permitindo que a pessoa me atinja. Ou estou permitindo que as situações, às vezes não são as pessoas, mas as situações me atingem, cara, não quero. Armadurinha de volta. Era isso que eu ia falar. A gente tem que saber até que lugar a gente vai ser vulnerável. Tanto com as pessoas, tanto dentro de situações. Pô, você tá ali o tempo todo sendo vulnerável, se abrindo. Você tá só levando porrada, coloca sua armadura de volta, velho. E sai fora. Mete o pé. Sai fora. É porque tem um lugar que às vezes não dá pra sair imediatamente, né? Família, dependendo, tem um espaço do tóxico ali e tal, mas dependendo, você precisa ficar, porra. Sei lá, teu pai, tua mãe tem um limite, mas às vezes precisa... Bota a armadurazinha, se protege e tal. Mas aí colocar a armadura não é, tipo, sair fora totalmente, né? É pôr um limite. É colocar pro outro que, às vezes, aquilo ali que ele tá fazendo não rola mais pra você. E já rolou por um tempo, mas hoje não rola mais. Isso também é vulnerabilidade. É saber reconhecer. Saber reconhecer. O que você sente, o que fazia sentido e o que hoje não faz mais. Tá. Entra muito num lado que eu gosto muito, que é o lado do autoconhecimento. Uhum. Né? A gente só
pode ser vulnerável, a gente só consegue ser vulnerável se eu me conheço. Porque a vulnerabilidade, ela vai existir. Internamente, ela tá ali. Mas se eu não sei o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando, o que eu tô comunicando, eu não vou ter como ser vulnerável. Intencionalmente, não. Quando você fala de vulnerabilidade intencional, eu fico com um certo receio. E aí, tá dando pra ver que eu tô fazendo tipo uma consulta minha aqui com ela, né? Falando como é que eu penso e ela me respondendo. Mas é isso aí, vocês estão escutando, talvez seja pra você também. E aí, se você tá sentindo que tá se conectando com você, tá te fazendo uma boa companhia, tá sendo legal, massa e tal, vai lá, curte, dá um comentáriozinho, manda pra galera. Pô, é legal. Vai, gente boa, vulnerável, tô te pedindo, você me ajuda. Massa. Eu falei de vulnerabilidade e... Foram 2 palavras que você falou. Intencionalidade. Intencionalidade. Porque assim, eu já escutei assim, pô, mas eu fui vulnerável com você e você cagou pra minha vulnerabilidade. Tipo, pô, calma aí, você foi vulnerável pra que eu fizesse algo? Isso não é ser vulnerável, é? Não. Tipo, porra, tu tá fazendo um negócio, sei lá, é minha manipulação, Então, assim. é ser vulnerável, mas é isso. Eu preciso entender que... É porque vamos falar de estágios? Vai. Eu preciso entender que eu posso ser vulnerável, mas eu não necessariamente vou ter o retorno que eu espero. Então vulnerabilidade é tipo soltar a mão do controle do resultado da minha vulnerabilidade. Isso. Gostei. Você tem que abrir mão do controle. É isso. Tipo, eu vou expor pro outro que uma situação não tá legal, mas ele tem a oportunidade de ir e de ficar. Não é porque eu vou estar sendo vulnerável que ele vai ficar. Eu gostei disso. Não. Aí a gente tá falando de expectativa. Eu estou sendo vulnerável porque eu tenho uma expectativa de que a pessoa faça da forma que eu quero. Tô vulnerável com um objetivo de retornar, né? Estranho. Tá balançando a cabeça aí, Enoque. Comentei, velho. Expectativa, eu ia falar. Enoque tá falando aqui da expectativa. Cara, é doido. Gostei disso. Gostei dessa reflexão. Porque, tipo assim... Cara, eu tô falando tipo assim. Eu tô tão espontâneo que eu acho que eu cheguei no ponto de falar tipo Que assim. bom, que bom. É isso, porque assim, né? Essa ideia de comunicação, oratória e tal, eu tô falando tipo assim, porra, não era pra estar falando, não. Mas eu era também, enfim, seja lá o que for. Pensar em ser vulnerável sem ter um objetivo específico de retorno, soltando o controle, dá uma sensação de tá pelado da porra. Mas isso é ser vulnerável. Porque quando você... Uma coisa é você ser vulnerável e... É porque a gente tem a expectativa de qualquer forma. Não tem essa de não criar a expectativa. Essa é uma pergunta que eu falo. Tem Tá? como fazer Não algo tem sem ter essa de não expectativa? criar a expectativa. Mas você tem que estar preparado também para que as coisas podem não sair como você quer que saiam. E isso é ser vulnerável. Tipo, você tá indo nu. Sem colocar ali, tipo, o que o outro vai achar do meu corpo? Você já tá ali. Se entrega. Entendeu? Entrega. Entrega. Como é que foi uma frase que eu escutei hoje? Uma grande amiga, grande pessoa. Ela me falou uma frase hoje. Entrega a necessidade de querer entender. Algo assim que ela falou. Que falaram pra ela. Ela falou, acho que se aplica a você também. Eu falei, assim, com certeza. Entrega a necessidade de entender. Algo assim. Uhum. E aí acho que essa entrega tá bem interessante assim dentro desse espaço da vulnerabilidade. Pelo menos ressoa muito pra mim. Eu, Mari, sou uma pessoa que eu quero muito as respostas. Uhum. E esse é um lugar de muita dor pra mim, assim, quando eu não tenho respostas. Esse lugar não é nem do silêncio, mas é da confusão. Porque é confuso. Tá. Tem muitas coisas ali acontecendo e você só quer resolver, então você quer uma resposta. Né? E aí é onde eu não consigo ser vulnerável, porque eu quero manter o controle. Então eu vou ser vulnerável só até esse certo pontinho aqui. Eu vou falar isso. Às vezes não é esperando que o outro tenha um retorno,
né? Com a Karina é muito isso. Eu não espero um retorno dela. Mas eu vou soltando, mas aí a partir daqui, eu, Mari, não consigo lidar. Se eu cair, se eu chorar demais, eu não consigo lidar com essa exposição. Então, eu só vou ali no raso. Como é que a gente lida com a vulnerabilidade do outro? Porque eu acho desafiador, tá? Eu não acho simples, não. Eu acho bem complexo lidar com a vulnerabilidade do outro. Às vezes as pessoas são vulneráveis e você fica tipo... Não é simples, porque tem a expectativa em muitos momentos do outro. Sim. E, às vezes, o outro não está querendo uma solução. Ele está querendo um acolhimento. E acolhimento, para cada pessoa, vai ser de uma forma diferente. Tem um total acordo. Para cada pessoa vai ser uma forma diferente. Vai ter gente que, às vezes, um abraço, ela vai se sentir acolhido. Outras pessoas vão querer respostas. Né? Outras pessoas vão querer que você só fique ali sentado, em silêncio com ela, só esteja ali. No momento de vulnerabilidade dela, a tua resposta... E outras pessoas vão querer que você saia daquele momento. Ela foi vulnerável. Em uma boa parte da minha vida, eu fui essa pessoa. Que eu era vulnerável e eu precisava que o outro saísse de perto de mim. Ô, louco. Tá. Entendi. Tipo assim, vai, vaza daqui. Acabei de mostrar uma coisa. Primeiro eu vou precisar processar. Depois a gente conversa. Só que o simples fato de conseguir dar oralidade, expressão e verbalização disso, pra mim, é uma grande capacidade de comunicação. Porque, por exemplo, você falou de alguns aí, também tem pessoas que quer o acolhimento e não sabe que tipo de acolhimento que quer, mas quer o acolhimento, que não sabe nem o que é, e fica cobrando da outra pessoa que ela tem um acolhimento. Então, sou vulnerável e quero que você me responda do jeito que eu quero que você responda, que nem eu sei dizer qual que é. Qual que é? Né? E aí é esse espaço da confusão. Confusão. Né? E esse era o meu espaço, por isso que eu pedi para as pessoas saírem. Porque eu estava muito confusa, eu não sabia o que eu queria. Tu acha que, no fundo, as pessoas estão preocupadas... Por exemplo, você foi vulnerável comigo. Você acha que existe a questão da vulnerabilidade do ridículo também, né? Conectado, assim. A vergonha. Da vergonha e tal. Você acha que, de fato, as pessoas estão preocupadas... o Rafael... Como é que é o nome do Rafael que eu... Grata. Rafael Grata. Porra, se alguém conhecer o Rafael Grata... Cara, fala que eu quero sentar com esse cara pra conversar. Eu sou um seguidor... Já mandei pra Mari. Já te falei que quando eu encontrar ele lá na academia, esse eu cara vou parar massa. ele. Eu gosto pra cacete do conteúdo dele, ele traz reflexões massas. Quem conseguir fazer com que esse cara sente aqui, eu dou um prêmio, vai. Tô fazendo... Como é que é o nome daquele negócio de... Quando não acha o bandido e vai fazer... Recompensa. Tô dando recompensa pra quem conseguir achar esse cara. Porra, a Natália Souza já me respondeu, eu tenho que ir pra São Paulo. Né? A gente vai ter que fazer essa missão aí um dia. O Rafael é isso. Pô, tá fácil, hein? Tá, o Enoque falou a mesma coisa. Só ir pra São Paulo. Ela é muito boa. Ela é fenomenal. Ela é muito incrível. E aí o Rafael falou assim, cara, será que de fato... E aí ele usa muito estudos nos vídeos dele e tal. Ele fala assim, as pessoas estão nem aí pro seu ridículo. E aí ele, tem uns vídeos dele que ele fala disso, ele pega e planta bananeira no meio do metrô, sacou? Tipo, a galera caga pra ele, não tá nem aí pra ele. Ninguém se importa com que ele planta bananeira, sacou? E aí eu acho que vem essa minha provocação de reflexão aqui. O quanto que, de fato, a nossa exposição ao ridículo vai, de fato, gerar, na quantidade de vezes, julgamento, de fato. Tipo, ou expressão de julgamento, ou crítica. Cara, O julgamento pode gerar, mas não necessariamente vai vir a comunicação desse julgamento. No máximo vai vir a comunicação não verbal, as pessoas vão te olhar estranho, né? E é muito mais sobre como eu vou estar lidando com o julgamento. Que aí, dependendo, vem a vergonha sobre a minha atitude de ter sido ridículo. Ridículo. Porque, beleza, ele foi lá plantar bananeira no metrô, mas o quão aquilo ali, se ele tivesse um julgamento sobre aquilo ali ia impactar ele. Tipo... Tem gente que me critica por isso, mas é tipo um foda-se, né? Tipo uma técnica do foda-se. E ele já chegou nesse lugar, né? Não. De poder tocar o foda-se. Total. Pô, ele cara, já é bom chegou pra nesse... cacete, repercussão. E só pra falar da Natália aqui, a Natália é a host do podcast Para Dar Nome às Coisas. Porra, quem escuta o podcast aqui, eu falo dela
dia sim, dia não, né? Pois é, mas tá muito fácil de você ir gravar com ela, porque você ainda não foi. Muita gente fala isso, tem que ir lá Por gravar quê? com ela. Ela é muito Pegar incrível. ela é incrível. O podcast dela é incrível. Acho que eu falei dela no episódio passado, talvez. Eu falo sempre. Tá, então a gente tá relacionando a vulnerabilidade nesse momento com essa ideia da possibilidade de exposição ao ridículo, que aí no filme Divertidamente tem a vergonha, A vergonha. que é o grandão de casaco com o narigão, que às vezes ele puxa o casaco e fica só o nariz bonitinho pra fora, fofinho. Tem duas correlações no filme que mexeram muito comigo, que eu achei que foram muito significativas. Que foi a da vergonha com a tristeza, Uhum. né? E que em alguns momentos a tristeza vai aparecer quando a gente se expõe nesse lugar, né? Que a gente tá com vergonha, a gente vai lá, se expõe e não tem o resultado que a gente gostaria. No filme tem a hora que ela conhece a famosinha lá da escola, e aí ela começa a falar um monte de besteira, e aí ela fala, e ela fica com vergonha, a bochecha fica vermelha e tal. E aí depois a tristeza aparece. Ah, você tá Ou não? pegando. A tristeza, salvo Não engano. lembro. Eu Acho não que a lembro, mas eu tristeza acho que a aparece. tristeza ela dá uma parecidinha. E aí a correlação também na sala comando. de comando, né? Porque quem ajudou a tristeza dentro da sala de comando foi a vergonha. Que Quem ajuda? escondeu ela atrás dos livros. mesmo? Foi a vergonha. Né? Então, isso é muito, se a gente for trazer para situações da vida real, em muitos momentos, a nossa vergonha está escondendo uma tristeza. Ela está escondendo alguma coisa ali por trás disso. Calma, aí você pegou. Calma, deixa eu só falar da outra correlação. A outra correlação foi a da ansiedade com o medo. Que tem uma hora que o medo vira para a ansiedade e fala: a gente joga no mesmo time. Né? A gente está dando muitos spoilers dos filmes, mas o filme é muito... Ele é muito educativo. Muito. Muito, muito. Eu vou focar mais nesse da tristeza, Da tristeza e e da vergonha. e da vergonha, porque eu acredito que a gente está falando de vulnerabilidade e esses dois assuntos se conectam. Vulnerabilidade, tristeza e vergonha. Então, vamos lá. Eu me expus a uma vulnerabilidade, verbalizei dependendo dessa vulnerabilidade. A depender me gera uma certa vergonha por ter exposto. Vou colocar situações práticas. Tenho vergonha do meu corpo, por exemplo. E aí, estou ali no momento, pegando até o gancho do episódio passado que a gente falou de sexualidade, expus, tenho vergonha do meu corpo e tal, tem como você apagar a luz. Vergonha. E aí a tristeza... Depende. Eu posso ter Possibilidades. vergonha do meu corpo Uhum. e ter uma questão muito séria com isso por trás. Que aí tem uma tristeza dependendo do contexto. Que aí tem uma isso gera. tristeza, dependendo Uhum. do que isso gera, das situações que eu já vivenciei, Sim. né? Mas tudo... E aí, vamos voltar pro filme, que aí tudo vai depender muito das nossas crenças. Uhum. E uma outra coisa legal do filme é que a gente começa com emoções primárias, né? Que são as 5... A gente chama de as 5 emoções principais que a criança sente ali. Né? Talvez o nojo nem tanto, mas ele tá ali. E aí a gente vem agora com as emoções secundárias, que elas são decorrentes de outras emoções, às vezes. Elas se combinam. Quando a gente traz, né, essa correlação da tristeza com a vergonha, a gente pode pensar que eu posso estar num processo de muitos sintomas e não ter uma patologia, como uma depressão, por exemplo, ou de não ter uma patologia com uma questão do meu corpo, que é uma distorção de imagem, né? E eu posso estar dentro de um lugar de uma patologia, em que eu tenho ali uma disfunção, né, mais significativa, e aí vai ser muito mais difícil ser vulnerável. Eu só vou conseguir ser vulnerável se eu tiver ajuda. Porque, beleza, transar de luz apagada se sustenta por um tempo. Depois, não. Faz bastante sentido. E aí volta, até pra gente fechar os blocos, que é meu papel aqui, apesar de às vezes eu não conseguir. A gente tinha falado de como lidar, às vezes, com a vulnerabilidade. E aí eu acredito que vale a pena muito essa reflexão de como é que a gente lida com a vulnerabilidade dos outros, até para não gerar ainda mais desafios do que já estão sendo expressados. Até no período das enchentes do Rio Grande do Sul, eu gravei um vídeo sobre isso, que foi até uma provocação de uma amiga.
Diogo, você podia falar dessa comunicação que a gente pode fazer nesse momento que as pessoas estão vulneráveis socialmente, até expressando a vulnerabilidade, pra gente não prejudicar ainda mais. Então, eu acredito que vale também essa reflexão, essa provocação, de quando as pessoas expressam vulnerabilidade, a gente ter muita atenção do que a gente vai verbalizar nesse momento de vulnerabilidade, para não travar, fazer com que a pessoa, ao invés dela continuar, metaforicamente aqui, ilustrativamente pelada, nua, para ela não colocar roupa, né? Para ela não se fechar de novo. E a gente ter a possibilidade de continuar tendo aquela abertura. Então, às vezes não minimizar, às vezes não dizer que não tem problema, às vezes dizer Não que sabe o que falar, fique em silêncio. E esse foi um negócio que eu acho que eu até falei no vídeo, se eu não falei, alguém falou, em alguns vídeos foram gravados sobre isso. Cara, você não sabe o que responder, diz, não sei o que dizer. Cara, não sei o que dizer. Sinto muito. É isso. Ponto. Sabe? Você pode contribuir para a vulnerabilidade da pessoa no sentido de potencializar a dor que existe por trás da vulnerabilidade, o desafio que existe, ou você pode contribuir para talvez abrandar aquilo. Se você não sabe para o que está acontecendo, só fique em silêncio, sabe? Até porque para a vulnerabilidade não cair talvez nesse espaço de tristeza como patologia, como trauma e por aí vai. Às vezes a verbalização de uma vulnerabilidade prejudica, aspas, essa vulnerabilidade. Então, muita atenção a essa comunicação. Sim. Nesse caso em específico das pessoas, né, do Rio Grande do Sul, e aí é até um dos aspectos que a gente fala quando a gente vai tratar um paciente com estresse pós-traumático, é de que, às vezes, não é bom, não é saudável e não é recomendado, no protocolo mesmo de atendimento dessas pessoas, com que elas falem do trauma, porque vai fazer com que elas revivam aquilo ali. Disso, no Gravity Gravei. Então, não a fica gente perguntando não sobre a parada. tem que ficar perguntando sobre aquilo ali. Se a pessoa te der o espaço para conversar de novo, beleza, ela foi vulnerável com você, você acolheu e tal. Se ela te der o espaço, ela puxar a conversa de novo, aí sim, conversem. Mas se ela não está falando daquilo ali, se ela não está puxando o espaço para aquele tema, não puxe essa vulnerabilidade. Por exemplo... Não use isso contra ela. A pessoa falou assim, pô, Diogo, eu não gosto de ir nesse lugar, não, de frequentar esse lugar, porque não me sinto bem e tal. Vulnerabilidade. Mas por quê? O que aconteceu? Quando foi que aconteceu? Pô, caraca, você tá fazendo a pessoa reviver um momento que ela não tá afim. Beleza e tal. Pra mim, dependendo, né? Pra mim é importante ir, pra mim não é importante ir, eu fico contigo, ou não, eu vou lá, depois, tipo, possibilidades, estou montando contextos hipotéticos. Mas essa comunicação pós-vulnerabilidade me parece algo que é importante a gente também trazer uma provocação, sabe? Sim. Muito importante a gente saber até onde o outro está dando espaço pra gente. Uhum. Às vezes a vulnerabilidade é para expressar um limite. Uhum. E não uma abertura. E não uma abertura. Vulnerabilidade. Total. E aí, pegando esse gancho da expressão da vulnerabilidade como possibilidade de limite ou de abertura, cara, quando a gente não sabe o que dizer, o silêncio é uma boa opção. Quando a gente não sabe o que dizer, também no máximo pergunta, vai. Você quer falar disso? Você não quer? Tá tudo bem? Tipo, pergunta. É isso. Se você não sabe, Pergunta. Cara, pergunta, pelo amor de Deus. A vulnerabilidade, então, a gente está falando dentro da ótica também da possibilidade da gente saber lidar com a vulnerabilidade. Só que eu quero levantar um problemazinho que eu tenho até de alguma maneira criticado, vai? Acho que eu vou falar isso. Tenho criticado, que é o excesso de proteção na vulnerabilidade. No seguinte sentido. Mas eu expressei a vulnerabilidade, aí quero que todo mundo saiba lidar com a minha vulnerabilidade. Não é todo mundo sabe. Expressei no lugar errado. Tô querendo que as pessoas saibam. Cara, você expressou para um copo que ele não apoia comida. Porra, ele não apoia comida, ele não sabe brincar disso. Ele não está exigindo um negócio dele que ele não dá conta. Até do livro Especialista em Pessoas, ele fala de você ter amigo íntimo, amigo necessário e amigo estratégico. Se você está comunicando para amigo íntimo algo que é estratégico de negócio, não acha que o teu amigo íntimo que não trabalha com nada, aquilo que ele vai saber te responder. Pô, aí você fica frustrado. Pô, mas eu tava sendo vulnerável com ele, que eu não sabia o que fazer. Pô, foi vulnerável com a pessoa errada.
Então, esse é um problema que eu tô querendo dar uma cutucadinha assim também para... Ai, o Diogo e a Mari falaram agora que eu preciso ser vulnerável. Porra, calma aí. Não, velho. gente. Vamos lá. Não, gente. Escolha o espaço legal, o espaço certo, com a pessoa certa, espaço seguro e tal. Acho que isso é um negócio E aqui, importante. vocês estão vendo 2 pessoas que já exporam que não é fácil ser vulnerável. 2 pessoas. Bom. A gente não é vulnerável por um motivo. Né? Por um motivo. Alguns. Uns motivos, muitos. Que geralmente estão ligados à nossa história familiar, ao que a gente foi construindo ali como crença. E as crenças, elas são boas e ruins, né? Mas elas vão construir o que a gente é. Quem a gente é. Né? E isso faz parte da gente. É a sombra. E a luz. Isso. Né? Então, esse é um negócio que eu queria dar uma problematizadazinha assim, tipo, cara, escolhe as pessoas certas que você vai ser vulnerável. Escolha os... Ah, mas eu fui a pessoa... Pô, calma aí, pensa... E aí vem meu papelzinho lá da comunicação, né? Você está se comunicando errado com a pessoa errada. Não queira... Não jogue a sua vulnerabilidade, a responsabilidade sobre saber lidar com a sua vulnerabilidade, que nem você dá conta, pra pessoa. E às vezes é até a pessoa certa. Dentro do contexto, é a pessoa certa. Por exemplo, o marido. Ah, sim. Mas tira a sua expectativa de querer que a pessoa faça o que você quer que ela faça. Porque você está sendo vulnerável. Ah, sim. Né? É quando eu digo a pessoa certa, não é nem entrar no certo e errado, é assim, que a pessoa que sabe ter repertório pra lidar com aquele cara. Não é porque é tua mãe, teu pai, teu marido, tua esposa. Que vai ter sabe. repertório. Né? Às vezes não sabe. Às vezes não. Muitas vezes não sabe. Às vezes, muitas vezes. Né? E esse é um outro problematizaçãozinho que eu queria fazer. Que certa vez... Peraí. Se você Vai. está tendo esse lugar, procura terapia. Porra, se você tá Se tendo você todos está os sendo lugares vulnerável, né? Tipo, na família, dentro do relacionamento, e esperando algo em troca, procura terapia. Que aí você vai aprender a ser vulnerável. Aqui, sim. Construção da vulnerabilidade dentro de um contexto possível e seguro. Sabe? Uhum. O segundo, teve uma vez... O César já veio aqui, é minha referência na advocacia, o cara que eu tenho como um pilar, assim. E teve uma vez que ele virou pra mim, eu entrava na sala dele só pra reclamar. Reclamar, criticar. E aí, em determinado momento, ele virou e falou pra mim assim, cara, tu acha que eu não tenho problema não, pô? Ele não falou desse jeito, que o César tem todo um jeito de falar, mas falando do jeito que eu consigo falar. Você acha que eu não tenho problema não? Você acha que eu não acho ruim isso aí não? Você acha que eu não critico isso aí não? Tá falando como se eu fosse, tipo, blindado, como se eu fosse um robô. Eu também tenho problema. Eu também tenho dificuldade, eu também tenho desafio. Tu só entra aqui pra falar disso. Em algum momento você me perguntou se eu tô dando conta de lidar com isso. Então, o segundo espaço às vezes a gente coloca algumas pessoas, e aí vem chefe, amigo, pai, mãe, marido, esposa, pessoas, irmão mais velho, por aí vai, com pessoa que é blindada, logo eu posso expressar minhas vulnerabilidades o tempo inteiro, meus desafios o tempo inteiro, e a outra pessoa vai receber. Uhum. Cara, tu já parou pra pensar? E vai ter respostas. E não vai. Você já parou pra pensar em perguntar pra pessoa sobre as vulnerabilidades dela, pra ver se ela dá conta de receber as tuas? Ela não tá dando. Aí, vamos lá, pessoas, sei lá, tipo, o meu perfil até hoje, né? Disponível o tempo inteiro, tô preparado e tal, ajudo todo mundo. Aí a galera vem. Aí uma hora eu estouro. Porra, aí é a minha parte de comunicação, tá? Não vou entrando na parte terapêutica, não. A minha parte de comunicação é: oxi, tu que não falou antes. Você que deveria ter falado antes. Que não tô dando conta, tá falando, não tô bem. Aí você acumulou e aí você vai responsabilizar as pessoas. Então, assim, vem os dois lados. A ideia de, cara, você está falando muito com alguém sobre vulnerabilidade, sendo vulnerável o tempo inteiro, querendo que a pessoa acolha. Pensa se tal pessoa também não tem essa necessidade de ser vulnerável contigo. A ideia do dar e do receber é algo que eu gosto muito. Na comunicação eu gosto muito. E 2, a pessoa que está recebendo, se está recebendo demais, acumulando, inchando uma hora estoura, ou não estoura, ou dá doença, ou pensa também na tua possibilidade de ser vulnerável. Hoje eu não dou conta. Ou, pegar dentro da minha ótica, estagiário, liderado, pessoa que trabalha comigo, filho. Hoje papai, hoje o chefe, hoje o sócio que não tá dando conta. Não tá dando. Então, assim, eu não vou ser a pessoa que vou conseguir te ajudar hoje. Eu preciso ser ajudado. É isso, assim, me fez viajar aqui, porque eu entrei justamente nesse processo nos últimos meses, né?
eu sempre fui a pessoa que escutou todo mundo, que abraçou todo mundo. E aí, recentemente, eu tive o diagnóstico de fibromialgia. E é uma doença totalmente não, mas uma boa parte emocional. Psicossomática. Todas as doenças são psicossomáticas. Mas... Rapaz, vai ter gente cortando isso aí, jogando não sei aonde, falando. Psicólogo diz que todas as doenças são psicossomáticas. É porque hoje a gente não separa mais, né? Doenças da mente e doenças do corpo. É tudo uma coisa só. Eu super concordo, mas eu não... Tá? Então, Fiquei só calado por em isso. relação a Assim. isso. Eu concordo. Dentro da minha ignorância do É, assunto. me perdi. Senão aí você eu- viajou. E aí, assim, eu descobri, né, o diagnóstico e foi muito difícil olhar para esse lugar, tipo assim, caraca, e agora? Eu preciso de cuidado. Eu não tenho que ficar cuidando das outras pessoas, né? E não no contexto profissional, no contexto pessoal mesmo. De carregar e me sentir responsável por tudo que estava acontecendo. Né? Não dá para ser assim. É pesado. E o corpo fala. O corpo vai falar demais. Ele vai gritar. De alguma forma, aquilo ali vai aparecer. Tu acha que o corpo expressa vulnerabilidade? Me veio isso aqui, essa possibilidade de viagem. Se você não expressa verbalmente, teu corpo vai expressar vulnerabilidade. Ele vai te colocar numa situação de vulnerabilidade. Vai. Fala assim, você precisa de ajuda. Pede Vai. ajuda. Vai. Acho que sim. É, eu viajei aqui nisso. Pela- Você não quer parar e pedir ajuda pros outros, não? Ou eu vou pedir, velho. Por Eu experiência- vou pedir. Por isso, experiência própria. Para uma pessoa que as coisas geralmente estouram no corpo, sim. Né? Sim. Eu vou pedir, eu vou ficar acamado aqui pra você poder receber carinho e atenção e amor. Porque você não pede e você tá dentro de um contexto que você foi construído e que se construiu a ser do jeito que você não recebe. Então eu vou adoecer, vou adoecer. Tô avisando, eu vou adoecer, hein? E a Gritei. forma também como você processou isso desde lá de criancinha. Porque, mais uma vez, geralmente crianças que ficam muito doentes são os momentos que elas têm mais atenção. Sei. Então, isso vem muito da construção que a gente vai fazendo. Então, será que essa criança que está ficando muito doente, está querendo atenção, também não vai ser um adulto que vai estar ali se colocando nesse lugar de vítima, talvez, para ter atenção? Uhum. Pegando na minha trajetória aqui, cara, eu ficava muito doente na minha adolescência, assim. Que era esse período do colégio que eu falei que eu não queria estar onde eu tava. E aí eu falei, cara, eu vou me a armadura, a casca vai engrossar. E aí acho que eu até falei isso em algum episódio, eu ia no hospital sozinho. Falei disso. Falou. Acho que foi com a Karina que eu Foi falei? com a Karina. Foi com a Karina, eu falei que eu ia no hospital. E aí eu falei... Foi pô, ao vivo? então- É porque às vezes eu falo os negócios que não são ao vivo, eu não lembro se foi ao vivo. Se foi Cara, eu não gravado. lembro se foi ao vivo, mas eu acho que teve uma hora que você falou que foi... acho que foi ao vivo. Acho que foi gravado, tá. E aí, tipo assim, eu tipo, não vou pedir ajuda, eu vou resolver sozinho a minha parada aqui. Foi ao vivo, porque depois eu falei, cara, eu também fazia a mesma coisa. Eu ia pro hospital sozinha. Você falou, foi o gancho que você deu quando acabou a gravação, você falou. Falei, cara, eu ia pro hospital sozinha também. Ainda vou, às vezes. E aí, lá em casa, assim, tipo, galera, vai, pô, por que você tá indo pro hospital sozinho? Eu também. Enoquizão também? Enoquizão também é meio de se resolver e tal, rígido e tal. A psicopatia dos traços. E é isso, assim, tipo, a nossa vontade e a nossa capacidade de achar que a gente consegue resolver as coisas sozinho. E tudo. E tudo, As coisas e tudo. Até porque coisa é muita coisa, então é tudo mesmo. tudo sozinho. Tudo sozinho. Eu falo do coisa porque é isso. Quando a gente vai falar de oratória, eu falo dos ruídos das palavras que não dizem nada. Eu falo do coisa, só que o coisa é qualquer coisa. Então, quando for pra poder dizer que é qualquer coisa, é isso mesmo. É tudo. 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 Viagens e viagens e viagens mais sobre vulnerabilidade. Foi um podcast viajado, porque nós dois viajamos. Temos quanto tempo aí, Enoque? Pra saber se dá pra viajar muito ainda não. E eu nem falei do Casca, eu falei do Casca já nesse episódio. Não. Casca Açaí, mais uma vez, sempre aqui com a gente, patrocinando os episódios. Se você ainda não foi lá usufruir, comunique, fala o número do episódio.
Eu não tô falando mais o número do episódio porque a gente tá gravando um monte, eu já não sei quando é que cada episódio vai entrar e a gente vai colocando a numeração quando sai. Então comunique o número do episódio que tá na descrição, que tá no título. Você ganha desconto. Casca açaí, Asa Sul, Asa Norte, Águas Claras Sudoeste. Melhor açaí de Brasília, pra mim até hoje, um dos melhores do Brasil que eu comi e experimentei. E tem o Apoia-se. Apoia-se. Cara, o que é o Apoia-se? Vai, eu vou explicar o que é o Apoia-se. Vulnerabilidade. É duro, assim, é difícil financeiramente, tempo, destinar, deslocar, fazer as pessoas virem, destinar energia e fazer tudo isso acontecer tirando do bolso. Então, o Apoia-se é uma das maneiras que a gente tem de receber apoio, além de patrocínios e tal, de receber apoio. E não é, para que tem muita gente que acha que não é para ganhar dinheiro, não. É só para pagar o podcast, é para fazer o negócio rodar. Vocês têm podcast também, vocês sabem muito bem como é que funciona. E assim, esse foi um dos motivos que a gente parou um pouco de gravar. Porque é muito cara a estrutura, né? Pra ter um cara especialista, um monstro como o Enoch que fazendo tudo isso acontecer, ainda bem que é caro, pô. É caro. Tem um custo pra isso. Ainda bem. Que bom que é caro, que bom que tem preço, que bom que é valorizado. Importante. Só que aí o espaço de vulnerabilidade, assim, é necessário ter ajuda às vezes pra fazer isso, porque senão fica só do bolso. Então, se você quer contribuir, qualquer ajuda é bem-vinda. Se você não quiser contribuir financeiramente, manda uma mensagem. É muito importante, às vezes. Tem umas 3 semanas aí que eu tava meio broxado, assim, cansado, e aí com outros compromissos, eu fiquei, cara, não vale a pena gravar. E aí eu recebi algumas mensagens, sabe? E aí essas mensagens dão a certeza de que vão continuar. E aí eu até compartilho com o Enoch também, porque ele também fica cansado, tá com um desafio familiar agora, a filha tá no hospital e tal, e mesmo assim ele tá aqui. Então, é importante registrar isso. Por isso que a gente cria o apoio, por isso que a gente cria ferramentas para poder facilitar o nosso trabalho do lado de cá e ter o mínimo ali de dar e receber. Então, entra no apoio, o link está na descrição. O que a gente pode falar mais sobre vulnerabilidade para fechar? Tem muita coisa, eu sei, muitas informações, muitas ideias, mas algo que fique, assim, de possibilidade, tem? Aprenda a ser vulnerável. Aprender a ser vulnerável. É uma construção, vai. É uma construção. Tá, mas dá para aprender, dá para treinar. É isso, é uma construção de treinamento, precisa ir fazendo. Isso. Encontra pessoas que você tenha espaço de segurança, de troca, Isso. de compartilhamento, vai expressando aos Coloca poucos. esses pontos que a gente falou aqui, né? Então, escolher as pessoas com quem você vai ser vulnerável. Se entender antes de ser vulnerável. Acho que também é um ponto importante. Porque você vai ser vulnerável, mas você tá querendo o quê? Você só quer a resposta do outro, você quer acolhimento, você tá indo ser vulnerável porque você tá com uma expectativa? Né? E dentro desse espaço aqui eu colocaria assim, se tiver confuso, tudo bem também. Né? Quando a gente fala de se conhecer, não é saber exatamente o que você vai dizer, não é sobre isso. É inclusive dizer, não sei o que vai acontecer, não sei dizer, não sei agir, não sei falar. O processo de autoconhecimento, ele é eterno. A gente vai até o dia que fechar o olho. Né? E aí, o último, assim, que o Diogo falou é muito importante que a gente saiba que nem sempre o outro vai estar preparado para lidar com a nossa vulnerabilidade. Né? Se a gente, às vezes, não está, por que o outro tem que estar? Eu quero acrescentar o quarto, que é essa ideia de se você está recebendo uma vulnerabilidade, tenha a possibilidade de ser vulnerável, inclusive para dizer que não sabe lidar, e também com a possibilidade de não reforçar a tristeza ou de prejudicar aquela dor que existe. Então, às vezes, o silêncio pode ser muito bem-vindo, a pergunta pode ser muito bem-vinda. Esses são pontos interessantes e importantes. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Curtiu? Curti. Foi massa? Foi massa. Tem uma autocríticazinha rolando aí? Tem, claro. Sempre tem. Por aqui também tem. Enoch, meu irmão, vamos nessa. Seguimos, firmes e fortes. Um beijo pra Bela, especial nesse momento. Que ela fique bem. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Como está a sua vulnerabilidade?